Como eu descobri que eu era de Xangô? Começa lá quando eu era pequeno, com a minha mãe carnal. Né? A minha mãe conta pra mim, contava depois que eu cresci, que quando eu ia nos batuques, todo mundo sempre dizia, esse menino é de Xangô, esse menino é de Xangô. E aí passou, que a minha mãe passou por alguns pais de santo, e eu nunca tinha jogado cabeça, nunca joguei cabeça, ela nunca fez obrigação pra mim. E ali com uns 12 para 13 anos eu me interessei, eu quis jogar minha cabeça. E durante todo o tempo, tudo que a pai de santo dizia, esse menino é de Xangô, esse menino é da Ganju, esse menino é isso. E aí eu fui jogar na primeira mãe de santo, na mãe Glória da Oxum. E aí foi onde eu joguei, foi onde ela me apresentou o meu orixá, né? Ela me disse que eu era de Xangô a Ganju com Pandá. E dali em diante eu já quis, na primeira vez eu já quis fazer minha obrigação, já quis, né, enfim, já quis dar sequência na religião, porque desde pequeno eu queria muito, né? E mais um fator engraçado também que eu acho legal contar é que a minha mãe me dizia que quando eu tinha ali uns 8, 9 anos, eu ficava olhando para os pais e mães de santo e admirava, assim, eles na casa de religião, e filho batendo cabeça, e fazendo chamada, e começando uma obrigação. E aí eu pegava e falava pra minha mãe, quando eu crescer, eu quero ser que nem ele. Quando eu crescer, eu quero ser que nem ela. Até tinha uma casa de religião do lado da casa da minha mãe, que era colada ali se eu me recordo, acho que é a Mãe Neida de Iemanjá. E a gente ia nos batuques ali, a gente olhava todas as obrigações dela, ela era amiga da minha mãe. Da minha mãe em Serões ali, e aí eu olhava toda a obrigação. Mesa de beijo, de batuque, e eu ficava dizendo pra minha mãe, quando eu crescer, eu quero ser que nem ela, quando eu crescer, eu quero estar na frente do quarto de santo. E aí, conforme eu fui amadurecendo e crescendo, ali pelos 10, 11 anos eu já dizia pra minha mãe, eu quero ajudar as pessoas. E assim eu fui toda a minha trajetória, assim. Naquela época eu associava, porque minha mãe ia muito na igreja católica, né? Na igreja de São Jorge, Lintiuá, minha mãe mora ali perto. Então eu associava Xangô a São Miguel Arcanjo, que é associado no catolicismo, né? Então era a imagem que eu tinha dele. E aí eu perguntava para meus irmãos, na verdade meus irmãos não, para o meu irmão, um irmão meu que é de religião também, e aí ele era mais velho do que eu, ele me explicava, ó, teu pai, se tu for filho de Xangô mesmo, Xangô é dono da justiça, né? Xangô carrega uma balança. E eu, a mesma balança que São Miguel Arcanjo carrega? Daí o meu irmão dizia assim, a mesma balança. E assim foi. Daí o que eu sabia mesmo de Xangô, até eu jogar a minha cabeça, até eu me aprofundar mais, o que eu sabia de fato é que Xangô era dono da justiça. E que ele carregava uma balança. Eu não sabia nem que meu pai carregava uma machado. Eu fui saber depois. Porque eu não tinha, minha mãe, eu não tinha muito contato com imagens em casa africana mesmo. Eu tinha mais contato com as do catolicismo, de fato, né? Não tinha um contato com as africanas mesmo, imagens africanas. Então eu não sabia. Fui saber depois que eu joguei a cabeça, depois que a Mãe Glória me disse minha cabeça, meu corpo, minha passagem. Aí agora eu vou entender quem é o meu pai. E aí eu comecei a precisar com ela, porque a minha mãe ela não queria me. Como é que eu vou dizer aquela coisa? A mãe, eu não vou botar na religião porque daqui a pouco cresce e não quer mais. Então, como eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos, ali 13 para 14, ela me liberou de eu ir jogar minha cabeça. Aí foi onde eu descobri. E aí eu comecei a conhecer meu pai. Comecei a ver quem ele realmente era na minha vida. Bom, chegando uma pessoa hoje na minha mão, e vou dar um exemplo de um cliente, pode ser? É ali. Tá. Não nem fala filho. Certo. Chegou um cliente aqui, jogou comigo, e vamos supor que ele tem que fazer um trabalho para a justiça, ou tem que fazer um trabalho que seja para Xangô. A primeira coisa que eu vou explicar para ele de quem é Xangô é que Xangô, né, tanto a Ganju quanto a Godô, são os donos da justiça. Eles são os nossos juízes espirituais, né? Eu coloco dentro do meu ensinamento que Xangô é literalmente o nosso juiz. Ele é quem bate o martelo, né? Ele é quem dá vamos supor assim, o julgamento final, o juízo final, enfim, como quiserem dizer, né? Então o que eu explicaria basicamente era isso. Aí vamos mais a fundo, vou fazer um serviço, vou explicar para a pessoa, Xangô vai te trazer, o que Xangô pode trazer na tua vida além de justiça? Xangô está dando de equilíbrio, né? Ele carrega uma balança para equilibrar o mundo. Então ele equilibra a tua vida, muitas vezes até se a pessoa está passando por algum problema, vamos mais a fundo, não só material, também emocional, o Xangô te traz um equilíbrio num todo, né? Ele carrega aquela balança justamente para equilibrar o mundo. Então, para um leigo hoje, o que eu falaria é isso, até porque eu sou um cara que eu tenho dentro dos meus ensinamentos com a minha mãe de santo, sou muito novo ainda, mas eu tenho uma linha de raciocínio que eu não apresento, eu não dou muita informação para leigo, assim, quando a pessoa é muito leiga, quando é um cliente que vem só para fazer um serviço mesmo e vai embora, ele quer alcançar uma graça, e daqui ele vai seguir a vida dele. Então eu não entro muito a fundo, né? Vamos dizer que eu dou o básico para a pessoa que ela precisa saber para efetuar aquele serviço, né? Estou dando exemplo de serviço, e acredito que seja isso. Pai Xangô aqui na minha casa, a gente faz uma malá para Xangô, né? A gente faz um pirão. Eu vou explicar rapidinho assim, a gente pega uma carne de peito,
Primeiramente, o amalá mais tradicional de carne de peito. Depois a gente tem ali a amalá de camarão, a amalá de quiabo, e assim vai dependendo para o que precisa. Mas o tradicional de Xangô é o amalá de peito, né? Então a gente compra a carne de peito ali de gado, bovino. Aqui na minha casa tem que ter um pedaço de osso, seja para ofertar na frente do quarto santo. Daí quando a gente faz para o povo, a gente até deixa mais fácil para comer. Mas quando a gente oferta pro santo na frente do quarto santo, um amalá com 6 ou 12 pedaços, que é a conta de Xangô e seus múltiplos. Mostarda, né, uns 2 pés de mostarda para servir numa gamela ali. Eu frito aquela carne, depois eu coloco a mostarda, deixo ferver, coo aquela carne, aquela mostarda, o suco daquela carne, a água daquela carne ali que foi fervida, eu separo para me bater o pirão para Xangô. Isso sem temperar, né, para colocar na frente do quarto santo. Bato um pirão para Xangô com farinha de mandioca, sirvo na minha gamela a cama de pirão, coloco a carne em cima, coloco a mostarda, uma maçã no meio. 6 bananas na volta. Dentro do que eu aprendi, dentro do que eu faço, a conta de Aganju 6. Se tu é de Agodô, pode colocar 12 bananas, certo? Basicamente é isso. Hoje eu vou te dizer, voltando ali no que nós estávamos falando antes, se um leigo chega para mim, eu quero agradar o Pai Xangô, eu quero pedir algo ao Pai Xangô, enfim, eu tenho uma devoção por Xangô, e ele me joga ao vento assim. Eu posso dizer para ele comprar uma vela da cor do Pai Xangô, e ali na pedreira, numa pedreira perto da casa dele, ou algum lugar que seja um recanto, assim como tem aqui em Ipanema, e ali ele acende uma vela e conversa com o Pai Xangô. Dentro, é que nem eu te disse antes, dentro do que eu aprendo, do que eu levo para mim, é o que eu poderia dizer para um leigo, uma pessoa que não sabe nada, vamos supor assim, de Xangô, né? É o que eu poderia dizer para se fazer, né? Porque eu acredito muito que quando tu diz assim, eu quero agradar o orixá, né? Eu quero oferendar o orixá. Antes de qualquer oferenda linda que tu vai largar na frente do quarto santo, que tu vai largar na beira de uma praia, numa pedreira, a maior e mais linda oferenda acho que vem de dentro do teu coração, né? Vem do teu sentimento. Então o orixá ele vê primeiro isso. Então se a pessoa realmente estiver precisando e ela tiver com amor dentro do coração dela, tiver com pureza, vai de uma vela que ela vai largar na pedreira ou um amalá que ela vai largar para o Xangô, com certeza o Xangô vai atender ela. Bom, a relação de Xangô com fogo é literalmente, como é que eu vou te explicar assim, ó, Xangô, né? Xangô traz consigo, nós vamos a fundo, vamos estudar, vamos lá na África, né, de onde vem a nossa religião. Xangô traz o fogo basicamente, dentro do meu conhecimento, é como tem um ditado que se diz muito, o mesmo fogo que queima é o que aquece, certo? Então, Xangô ele traz o fogo, ele traz o calor também. Eu não gosto de usar a palavra, vamos supor assim, punir alguém. E da mesma forma que tu pode ser punido com algo, aquele mesmo fogo pode ser para agraciar alguma coisa, pode ser para aquecer alguma coisa, tem até serviço que a gente faz para Xangô com o fogo, com o elemento dele, né? Então acredito que a relação de Xangô com o fogo se nomeia muito também a força, né? A força, acalento, a justiça também. Justiça porque quando se vai mais a fundo, se tu vai estudar, né? Aí a gente vai ficar conversando aqui até, enfim, mas tu vai estudar sobre o fogo ele traz uma explicação de força, de justiça, de sabedoria também, claro, tudo dentro do que eu aprendi, né? E do que eu estudo. A injustiça. Eu acredito que é injustiça. Porque nós carregamos, eu digo muito por mim, né? Vou falar de mim. Carregamos o fato de que Xangô, nosso pai, é justo, né? Ele quer que faça tudo tão certo, vamos dizer assim. E aí, quando eu digo por mim, quando a gente vê uma injustiça, quando a gente vê alguém sendo injustiçado, e não precisa ser um fato, nossa, gigantesco. Às vezes é uma coisa pequena. Eu costumo muito brincar aqui em casa, vou te dar um exemplo, tá? Eu costumo muito brincar aqui em casa, que às vezes até a minha esposa fica brava comigo, porque a gente tem aqui filhos que trabalham com nós na religião. E muitas vezes eu peço uma coisa para um filho, faz tal coisa. E aí ele vai lá e faz direitinho ou deixa a desejar. Ou às vezes ela pede para mim, Mateus, pede pro fulano fazer tal coisa. E eu me esqueço de pedir, né? E aí o que acontece? Quando ela vai lá conferir, não foi feito. E aí ela vai xingar ele. E aí eu chego e não, fui eu realmente que esqueci. Eu poderia muito bem ficar quieto. Enfim, né? Porque o pai sou eu e a mãe é ela. Ele é o nosso filho que está trabalhando com nós. Mas quando eu falo de injustiça, eu falo até disso. Isso para mim é uma injustiça.
No meu ver, é uma injustiça. Deixar alguém ser punido por algo que a pessoa não fez ou por algo que a pessoa nem sabia. Ela foi punida só porque ela estava ali. Eu acredito que o que mais me deixa irado mesmo é a injustiça. E acredito que também é a deslealdade. Aquela pessoa desleal, aquela pessoa que age contigo pelas tuas costas, ou que te mostra algo, te mostra uma pessoa, e quando tu não tá junto é outra pessoa. Eu acho que isso é uma coisa que me chateia, me deixa bem irado, assim, vamos dizer. Porque eu sou um cara que eu passo por duas fases, né? Eu primeiro acredito que pro meu corpo, de repente, pro meu corpo ser de Oxum, eu passo primeiro pela ira e depois eu fico triste. E aí às vezes a Rainha olha pra mim, como é que pode tu tá, porque ela é muito mais sentimental que eu, como é que pode tu tá triste por isso? Mas eu já fiquei irado. E eu sempre passo pelas duas fases. Primeiro eu explodo. Primeiro eu quero, o pessoal diz aqui em casa, ó, o trovão tá chegando. A mãe Neuza, Caias diz pra mim, ó, o trovão desceu. De manhã eu desço pra trabalhar, o trovão desceu. E assim assim eu sou até nas minhas reações quando eu fico chateado. Eu vou lá, acontece alguma coisa, eu me iro, eu me enlouqueço, depois eu fico pensando, por que aconteceu isso? Por que o fulano fez aquilo? Aí eu parto pro meu lado mais sentimental, que eu acredito que Filho Xangô também é sentimental. Vamos começar, isso tá engraçado que essa semana nós estávamos conversando sobre isso. Vamos lá no tambor, o Xangô é dono do Ilu. O Xangô é dono do tambor. Certo? E eu vou simplificar, tá? Vou diminuir o contexto geral. Começamos lá na balança, a balança de Xangô, certo? Faz a balança para confirmar uma obrigação. Acredito que Xangô deve ser, pelo tanto que eu estudei, mais de 70% das nações, acredito, 70 não vou colocar tantos, mas Xangô é rei em algumas delas, certo? E Xangô é o dono da balança, é ele que a balança que confirma uma obrigação. Todos os filhos dos orixás, enfim, fazem a balança, quem é pronto de cabeça minimamente, 4 pés na cabeça, se faz a balança para confirmar uma obrigação. O entendimento básico do alujá. No alujá do Agodô, quando é tocado o alujá do Agodô, a gente vai lá nos itãs que são contados que o alujá também ele é um castigo para Xangô, né? Mas não vou entrar nisso agora. No alujá do Agodô, ali dentro do alujá do Agodô, tem alguns itãs nas rezas que são tiradas, que são contados. Vou te dar um exemplo de um deles. Uma parte do alujá do Agodô que se canta Ogum Elefa Lai Lai, Ogum Elefa Lai Lai. Lai Lai, dentro do meu entendimento, é ira, é briga. É onde Ogum está indo atrás de Oiá, porque ela fugiu com o Xangô. Então, basicamente, ali dentro daquele itã, daquela reza, tem alguns itãs que são contados no alujá do Agodô. Quando se toca o alujá do Aganju, né, se entra primeiro, dentro do meu entendimento, temos o se entra no alujá da guerra se vira para Aganju. É ali onde todos os orixás se reúnem para ajudar Xangô a equilibrar o mundo. Certo? Sobre um castigo que foi dado de Oxalá para... que, enfim, aí não vou entrar, que daí vai ficar muito complexo o entendimento. Mas todos os orixás se reúnem para ajudar Xangô a equilibrar o mundo. Tanto é que do alujá, dentro de, acredito que 90% das casas no Rio Grande do Sul, Oxalá não dança alujá, nem Oxalá nem Manjá. Então os orixás dançam junto com o Xangô, né? Equilibrando o mundo. Passa-se o alujá do Xangô, toca-se o alujá da Oiá. Dentro do entendimento que eu tenho, o alujá da Oiá, ele vem, ali a Manhã vem com aquele axé da brisa suave, aquela brisa do amor. É como se os orixás conseguimos equilibrar as coisas. Aí se toca o alujá da Oiá e todos os orixás dançam. O tambor, existe um Itã, que é contado. E o Itã ele é uma lenda contada pelos axerês, para que nós podemos ter uma visão mais figurativa e entender um pouco mais a nossa religião. Então tem o Itã que Xangô, quando chegava em Oió, ele é o rei de Oió, né? Quando chegava em Oió, se rufavam os tambores para receber Xangô, para receber o rei. Se comemorava sempre quando o rei chegava. Em qualquer momento, não precisava de algo ter acontecido, ele ter conquistado alguma coisa. Sempre era comemorado através do tambor, através do Ilu. Então, eu acredito, Mateus, que muito Xangô é dono do tambor por isso também, pelo seu reinado na África, pelo seu reinado em Oió, falando mais de Oió, porque quando a gente se remete a Xangô, diz, o rei de Oió, né? Independente da nação que tu for, tu acaba falando, o rei de Oió. Então eu acho que se remete o Xangô ser o dono do tambor, acho que se remete muito a isso. Se remete ao seu reinado na África, enfim, falando mais de Oió, e eu acredito que seja por conta disso mesmo. Dentro de todos que eu vejo, para mim tem uma diferença de Aganju para Godô.
em característica, para mim, se dá uma diferença. Pode falar pra gente. Vamos se dar um exemplo. O filho de Aganju, ele é mais comunicativo. Ele é mais, vamos dizer, extrovertido. Ele conversa com todo mundo, ele fala com todo mundo, ele quer estar sempre no assunto. A maior parte das vezes, ele quer ser o assunto. E filho de Xangô tem muito isso, né? Ele quer ser o assunto. E filho de Agodô, eu vejo muito pela minha casa que eles são mais na dele são mais observadores, observam mais a situação. E o filho de Agodô também traz a observação, de observar o ambiente. Mas o filho de Agodô, a diferenciação dos dois é que um é mais comunicador, um é mais falante e o outro é mais quieto. Vamos dizer, mais retirado. E aí tu vai para mais qualidades de filho de Xangô. De não ter medo de te falar a verdade. Não ter medo de te dizer o que ele pensa. Acredito que isso é um forte de filho de Xangô. Dentro de todos que eu vejo. Não tenho medo de falar a verdade. Já vi alguns diferentes? Já vi. Nem todos vão ser iguais. Mas estamos falando da maioria. Teve um Xangô que num batuque eu já tinha jogado na minha cabeça. Eu joguei ele 13 para 14. Eu tinha, acredito, uns 14 anos já. Já estava beirando os 15 ali. E eu fui num batuque com a minha mãe, carnal. E quando a gente chega no batuque, eu não tinha guia. Na verdade, eu já tinha. Não, eu não tinha feito. Na verdade, eu não tinha feito a obrigação ainda. Então eu só tinha jogado na minha cabeça, porque eu joguei minha cabeça e eu quis muito, mas demorou ali um pouquinho para mim fazer a minha obrigação. E aí eu fui no batuque com a minha mãe. E eu não tinha guia para colocar para ir no batuque. E a minha mãe também, naquela época, me levava para mesa de beijo, levava criança para mesa de beijo. Naquela época eu não se preocupava, não sou antigo, mas não se preocupava em botar guia. Hoje em dia a gente coloca, né? Mas não se colocava. E aí eu cheguei no batuque, participei da mesa de beijo ali, levantamos da mesa de beijo, aquela coisa, as crianças vão pra rua brincar um pouco. E eu sempre brincava, mas eu queria ficar na roda. E aí eu fiquei na roda com a minha mãe. E aí deu o alujá. E aí tocou o alujá da Godô, tocou o alujá da Ganju, fiquei de joelho do lado da minha mãe, baixadinho, quietinho. Terminou o alujá, tocaram. Aí no alujá da Oiá, me lembro que na casa o pai de santo dava as ferramentas dos orixás para os orixás dançar. Mas ele dava só no da Oiá. E aí ele deu para um Xangô. Um Aganju, nunca me esqueço. E ele saiu dançando. Dançou alojado, lindamente, fez tudo o que tinha que fazer. E antes de ele ir embora, eu olhei pra minha mãe e falei assim, queria muito bater a cabeça pra ele, queria muito bater a cabeça pra ele. E era uma pessoa mais velha. Então, acredito, na minha cabeça eu tinha que, ela não vai ficar muito, né? Daqui a pouco o orixá vai embora, porque eu via muito isso nos batuques. As pessoas mais velhas, o orixá não ficava muito em terra. E a minha mãe, não, filho, espera que não dá pra ir lá agora. Eu falei, mas eu quero, não vamos deixar dar axé agora depois da balão, depois do alujá. E a minha mãe, não, meu filho, acho que vai ter o cassum, espera. Né? Vai ter o intervalo, calma. E aí a minha mãe, e aí eu fiquei naquela, mas não vai deixar a criança, eu fiquei pentelhando ela ali, né? Criança já não, tinha 14 anos, mas enfim, fiquei pentelhando ela ali. Daqui a pouco o Xangô foi no quarto santo, foi no tambor, e ele volta, e ele para na frente da minha mãe, assim, e eu tô com a cabeça baixa. E a minha mãe viu que ele parou. E a minha mãe levantou a cabeça, quando eu levantei a cabeça, ele levantou a cabeça assim, e botou as duas mãos na minha cabeça, assim, e deu um beijo na minha testa. Ele não me falou nada. Ele não me disse, eu vi que tu queria falar comigo, ou eu vi que tu queria bater a cabeça pra mim. Ele não me falou nada, ele só botou a mão na minha cabeça, ele largou a machada na minha frente, sim, botou a mão na minha cabeça e deu um beijo na minha testa. Meio na minha testa, meio que na minha cabeça, sim. Juntou a machada e foi embora. Isso foi uma coisa que me marcou muito dentro da minha trajetória religiosa. Isso foi muito antes de eu fazer a obrigação. Essa é minha... Ela vai... Eu posso contar o que eu quiser, né? Hoje não é mais segredo pra ninguém, né? Eu tô junto com a Rainha há 6 anos. A história que eu vou contar não é mais segredo pra ninguém. A maior prova que meu pai me deu, meu pai e todos os orixás, acredito eu, mas quando nós nos vimos perdidos e queremos uma graça, acho que o primeiro orixá que a gente pensa é o nosso. E o primeiro ano que eu fiquei com a Rainha, ela tinha um problema. Ela não podia engravidar. E ela engravidou. E aí ela engravida e dá uns 2 meses, ela faz todo o processo, a gente descobre inclusive o sexo da criança, e ela perde a criança, no mês de agosto de 2019. Ela perde a criança, e aí ela passa por uma curetagem, porque enfim não foi natural, e aí a gente vai,
como eu tava, a gente queria ter, né, o filho, eu fiquei muito mal na época, assim, fiquei, pra mim, o mundo literalmente caiu. Eu não tinha, não era uma gravidez já avançada, mas, enfim, a gente já sabia até o sexo da criança. E aí, a primeira coisa que eu fiz quando porque a gente foi no hospital, a gente descobriu, e aí a doutora falou pra ela bem assim, vai pra casa que tu vai ter que ser natural, não tem o que fazer. Só que ela já tinha que fazer curetagem, já estava no estágio que poderia dar algum problema maior. E aí eu chego em casa e a primeira coisa que eu faço, porque eu sou um cara que eu jamais, eu pode acontecer o que acontecer na minha vida, eu nunca vou me revoltar com o orixá, nunca vou me revoltar com meu pai. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço, porque daí eu não me vi frágil na frente dela. Né? Não chorei na frente dela, não. Aquela coisa de se criar com meu pai muito chucro, o homem não chora, o homem chora sozinho. Desci direto no quarto santo, bati cabeça e eu não pedi nada pro meu pai. Eu olhei pro quarto santo e agradeci meu pai. Obrigado, pai, porque se isso aconteceu, porque alguma coisa melhor e virá a acontecer, ou porque de repente alguma coisa, enfim, só tenho a lhe agradecer, independente de qualquer coisa que aconteça. É meu pai, eu agradeço. Bati minha cabeça, chorei com meu pai, e aí a gente volta ao médico, e eu queria muito, a gente queria muito. E ela disse que não, a médica disse que não vai ter como, ela não vai engravidar dentro de um ano, ela não engravida. Não se preocupe em tomar remédio, não se preocupe em nada que não existe. E aí eu volto para casa, eu tava prestes a fazer obrigação, e eu me ajoelho no quarto santo e faço uma promessa pro meu pai. E converso com ele. 30 dias depois ela engravida. 30 dias depois ela engravida e nasce a nossa Isis-Lu. E por muito tempo a gente chamou de bebê arco-íris, né? Veio, limpou, tinha que ser limpado porque ela tinha um problema, e aí, tá aí hoje a Isis vai fazer 5 anos agora, semana que vem. Eu acho que essa, sem dúvida nenhuma, foi a maior graça que meu pai me deu. De verdade, eu não falaria nada pra ele. Eu só ia querer poder deitar no colo do meu pai e sentir a energia dele por inteiro. Materializada, que se fosse, né, bem dizendo, se fosse ele na minha frente, seria assim. Eu não diria nada. Quem sabe eu agradeceria, mas eu acho que se eu falasse qualquer coisa, se eu tivesse só um minuto, como tu disse, se eu falasse qualquer coisa, acho que eu ia perder tempo de ficar perto dele, por inteiro. Acredito que só ia querer sentir o meu pai, mas só deitar no colo dele. Na minha cabeça eu ia estar agradecendo ele, porque o já sabe o que a gente pensa, estando ele na minha frente ou não.